Estamos de volta com Ponto Final. Oferecimento: Gráfica Amager, alta qualidade em impressões gráficas. Prudenco, trabalhando para o desenvolvimento de Presidente Prudente. Olá, estou de volta. O nosso entrevistado hoje é o radialista Tiago Caldeira. Tiago trabalha na Rádio Presidente Prudente e a Jovem Pan. Tiago, você torce para o São Paulo, hein? Como surgiu esta paixão pelo tricolor? Bom, falar do São Paulo é até complicado. É uma das paixões da minha vida. Eu costumo dizer que, numa escala, eu coloco Deus em primeiro lugar, minha família em segundo e o São Paulo em terceiro. Porque a minha profissão se deve ao fato dessa paixão pelo São Paulo desde criança. Meu pai é corintiano, minha mãe palmeirense, meus avós palmeirenses. E o São Paulo surgiu naturalmente na minha vida. A primeira vez que eu vi o São Paulo jogando, me encantei. É uma coisa que não tem explicação. O clube me agrada, as cores da camisa me agradam, a história do clube, a maneira como o São Paulo enxerga o futebol. Claro que o São Paulo vive até um momento difícil, todos sabemos, mas o São Paulo sempre representou muito para mim. Em função dessa paixão pelo São Paulo, de jogos que eu não perdia, seja pelo rádio, seja pela TV, de revistas que eu comprava, tudo sobre o São Paulo, através dessa paixão pelo tricolor, surgiu também a paixão pelo jornalismo. Então, como eu disse, eu sempre fui apaixonado por todos os esportes, mas o São Paulo fez com que eu entrasse nesse mundo da fantasia, esse mundo romântico do esporte. Eu sou apaixonado pelo São Paulo até hoje. Não conseguiria ser um profissional, um jornalista, escondendo essa paixão. Faço questão de deixar bem claro esse amor que eu tenho pelo São Paulo, mas a partir do momento que estou no ar, apresentando um programa esportivo, faço questão de separar as coisas. Aí as pessoas me perguntam, mas você consegue? Consigo. Eu sou até mais crítico com o São Paulo, em função dessa paixão. Não porque queira provar nada para ninguém, porque acho que o meu trabalho no dia a dia me credencia a ter realmente essa imparcialidade. Agora, não vou mentir não, o São Paulo é uma paixão que cresce a cada dia, sou apaixonado pelo clube, e se você me perguntar por quê, de onde pintou, o porquê, é uma coisa de Deus, acho que já nasci tricolor. Muito bem. E anote aí, poderemos ter no mês de setembro um clássico paulista aqui em Presidente Prudente, no Estádio Prudentão, pelo Campeonato Brasileiro. Você é a favor dos jogos aqui em Presidente Prudente? Claro, sou muito a favor dos jogos em Presidente Prudente, porque acredito que o povo do interior, não só de Presidente Prudente, mas de cidades do interior, Piracicaba, Araraquara, Marília, Ribeirão Preto, Rio Preto, também tem o direito de ver os grandes clubes em suas cidades. Sou extremamente favorável porque a cidade, ela se desenvolve como um todo, não é só a questão esportiva. O comércio ele fica mais agitado, os postos de combustíveis cheios, restaurantes, hotéis, então toda a cidade respira o futebol. Não se resume apenas àquele jogo de 90 minutos e as pessoas que vão lá e compram seus ingressos. Toda a cidade ganha com um jogo como esse. Agora, fico extremamente chateado quando profissionais da imprensa, inclusive da minha emissora, com palavras mal educadas, muitas vezes irônicas, desestimulam as grandes equipes a virem a Prudente. Sou muito favorável a esses jogos e acho que o torcedor do interior ele tem uma grande vantagem. Pode ver que todos os clássicos aqui, só temos casos de violência com as torcidas organizadas que chegam de fora. Porque entre o torcedor prudentino, ele pode ser corintiano, palmeirense, são paulino, eles se relacionam bem, eles levam na brincadeira. Então, esse clima amistoso só existe no interior. Só por esse motivo, eu já seria favorável aos jogos aqui. Tiago, aponta duas equipes que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu citaria o Vasco da Gama. O Vasco, para mim, leva o título brasileiro desse ano. O Atlético Mineiro teve uma grande arrancada, mas se você me perguntar, você confia que no final do campeonato o Atlético Mineiro estará na briga? Tenho minhas dúvidas. Se for para apontar duas equipes, Vasco e Fluminense. Tiago, fala um pouquinho do seu programa na Rádio Presidente Prudente. Bom, Conexão Esporte é um programa que trata do esporte local, né? Todas as modalidades, não é um programa só de futebol. É um programa que fala das coisas da região, faz questão de destacar toda a região, dentro do possível. Mas, claro, o nosso principal foco gira em torno dos grandes clubes do estado de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Temos a parceria com a Jovem Pan, a Rádio Presidente Prudente é a primeira afiliada do Brasil, a Jovem Pan, então todo aquele material que vem da Jovem Pan a gente pode aproveitar, é muito importante. Como apresento sozinho o programa, a participação dos repórteres da Jovem Pan
torna o programa um pouco mais dinâmico, né? Então é um programa que valoriza o atleta de Presidente Prudente, sem se esquecer também dos grandes heróis, né, do Brasil e do mundo. Sempre tive o sonho de apresentar um programa, acho que desde criança eu ficava me imaginando apresentando um programa, e tem essa oportunidade. Então, para mim, não é nem um trabalho. Apresentar o Conexão Esporte é uma diversão, né? Quando não apresenta, período de férias, assim, estranho. E às vezes estou em casa, por exemplo, no meio da noite acordo e já tenho ideias de pautas, de entrevistados, algum comentário que eu possa fazer no dia seguinte. Então, o Conexão Esporte faz parte, sim, do meu dia a dia, da minha vida. Faço com muito carinho. E para mim não é trabalho, é uma grande diversão. Tiago Caldeira, fale um pouquinho do esporte, como você vê o esporte amador de Presidente Prudente? O esporte amador de Presidente Prudente, ele evoluiu demais. Se você pegar o esporte há 10 anos, compará-lo ao momento, ele teve evoluções. Porém, falta o apoio dos empresários da cidade. Acho que a iniciativa privada poderia se envolver um pouco mais. Por exemplo, tivemos um time de basquete muito bom em Presidente Prudente. Um time de basquete que foi bicampeão paulista, uma espécie de segunda divisão. O time teve o direito de disputar a primeira e não conseguiu, porque apenas um grande patrocinador topou o desafio de dar, né, uma quantia estimulada à equipe. Não tivemos outros parceiros. Então acho que o esporte, o Presidente Prudente tem grandes valores. Temos Vitor Guaraldo, nadador do Tênis Clube, ótimo nadador. Temos, por exemplo, um judoca de Presidente Prudente que surgiu aqui em escolinhas de judô, Diego Batista Rocha, hoje luta no SESI de Cubatão, prudentino. Temos vários karatecas, Valéria Kumizaki, um símbolo do karatê prudentino. Vários atletas que saíram daqui. Temos o exemplo do Brás, jogador de vôlei que jogou por grandes equipes, Banespa, a seleção brasileira, que retornou a Presidente Prudente. Então eu vejo mão de obra qualificada. Porém, o esporte não caminha sem a ajuda dos grandes empresários. Penso que, se tivermos um trabalho de marketing, trazendo esse empresário, o convencendo de que é lucrativo esse retorno de mídia, possamos ter novamente equipes fortes de basquete, de vôlei, futsal, por que não? Acho que o Prudentino ele tem essa tradição. Tivemos uma Prudentina vice-campeã mundial de basquete feminino. Tivemos atletas aqui na época da Funilense que levantaram a bandeira de Presidente Prudente para todo mundo nas Olimpíadas de Sydney. Então eu tenho um respeito muito grande pelo esporte amador de Prudente. Evoluiu em alguns sentidos, mas regrediu em outros. Entre esses aspectos, a falta de apoio. Acho que no passado se investia um pouco mais, se acreditava mais nos atletas e nas equipes. E hoje eu vejo o empresário cauteloso demais. Para finalizar, Tiago, fale um pouquinho do nosso futebol profissional. Futebol profissional de Presidente Prudente? Olha, infelizmente, Presidente Prudente é a cidade recordista em relação a equipes extintas. Prudentina, Corinthians Prudentino, tivemos o Prudentino, o Oeste Paulista, o Grêmio Prudente, que foi um sonho de verão, né? Foi terceiro colocado no Campeonato Paulista, mas deixou a cidade. Na verdade, nunca foi de Presidente Prudente. Tivemos o Presidente Prudente no profissional, não teve vida longa, né? Temos agora essa nova perspectiva com o Grêmio Prudente, mas é difícil acreditar que o time vá chegar realmente no topo do futebol pela desorganização, pela falta de apoio, como eu já disse, por ser uma equipe ainda com muitas deficiências na divulgação de sua marca. No último campeonato, por exemplo, nós víamos torcedores nas arquibancadas com camisas do antigo Grêmio Prudente. Não tínhamos a camisa do Grêmio Prudente sendo comercializada. Isso não pode acontecer. Para um time que quer se tornar profissional, você tem que ter, primeiro, uma equipe, um apoio muito forte na parte diretiva. O gerente de futebol era também assessor de imprensa. Não dá. Dentro de campo, os jogadores foram mal escolhidos. Os jogadores sem a mínima capacidade para defender um clube profissional. Então, eu acho que o Presidente Prudente tem um estádio belíssimo, tem um centro de treinamento entre os melhores do interior, mas ainda falta um apoio mais consistente. Realmente de pessoas que conheçam de futebol e de abnegados, que resolvam investir, mas que não queiram retorno imediato. Que eles tenham esse poder de investimento pensando a longo prazo. Aí sim, eu acredito em Presidente Prudente. Enquanto isso, seremos motivo de gozação em toda a imprensa nacional. O Rotary Clube de Presidente Prudente prestou uma homenagem ao empresário Ricardo Anderson, do Aroá Hotel, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Presidente Prudente. O Ricardo não só prestou serviços
a Presidente Prudente. O Ricardo Andes é um grande empresário e prestou, sim, serviço para toda a nossa região. E ponto final. Tchau, tchau. Oferecimento: Gráfica Amager, alta qualidade em impressões gráficas. Prudenco, trabalhando para o desenvolvimento de Presidente Prudente.